Shalom a todos! Desta vez estou começando mais um vídeo para falar um pouco sobre o termo igreja. Não existe esse termo utilizado para definir igreja ao templo religioso, pois na época em que o Messias estava lá em Israel ensinando aos discípulos, havia duas instituições, não três: o templo e a sinagoga. O templo de Salomão, para ser bem claro, lá em Jerusalém. Esses dois se referem ao caráter religioso, numa construção concreta, ou seja, física. Já igreja vem da palavra derivada do substantivo composto do grego de eklésia, que quer dizer chamado para fora, do termo ek ou ex, que quer dizer para fora, e calo quer dizer chamado. Por isso é chamado para fora. Se referia a uma assembleia de pessoas, e isso não tinha relação com nenhuma edificação religiosa, mas poderia ser feita nas casas, nas praças e em outros locais. E para definir corretamente, seria mais um ajuntamento de pessoas, mas da forma que dizem seria mais relevante para um local de reunião. Eu poderia dizer, conforme alguns dizem, como uma gaiola cheia de pássaros domesticados, mas não queria falar dessa forma, pois entendam o sentido do que está escrito. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com quem prende os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Agora entendam qual foi o entendimento que o nosso Messias deixou para o povo. Será que foi para habitar em templos feitos por mãos humanas? Portanto, não quero enfatizar que vocês deixem de ir para o templo, pois se lá é agradável para vocês, quem sou eu para proibi-lo? Apenas sejam coerentes quanto ao seu proceder. Se acham melhor, que façam, mas isso não quer dizer que seja a melhor coisa a ser feita. O próprio Messias advertiu que todo aquele que viesse antes dele seriam ladrões e salteadores. Existe um bando de mercenários preocupado apenas com o seu luxo. E quando lê em João 10:10, diz que o ladrão é o diabo. Agora eu digo, que diabo é esse, se não for o seu ego? E leia um texto com contexto, para saber quem é o ladrão de verdade. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O Salvador fala dos aproveitadores para aquela época, que eram os sacerdotes que estavam roubando o templo, e o pastor é o próprio Machia. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. Quem é que leva as ovelhas para fora? E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhe dizia. O mestre falava em oculto para o povo, mas apenas para os discípulos que eram revelados. Ele é a porta das ovelhas. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Ele sim é o bom pastor, que cuida das ovelhas que estão perdidas, e para aquelas que se acham sãs, nem se preocupem, que já terá a sua recompensa. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas,
vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele disse que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quem faria isso por alguém? Só alguém que ama, que cuida. Assim é o Messias. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Pode perceber que o Messias fala que haveria outras fora deste aprisco, que seria de outras nações, povos pagãos, que foram desprezados pela sociedade, enquanto alguns pensam que apenas seriam salvos se fosse da linhagem dos semitas, da linhagem dos povos de Israel, e mais precisamente sendo judeus, porque eles dizem que a salvação vem dos judeus. Não é por isso e nem porque estão dentro dos templos, mas sim aqueles que estão no Criador, e o Criador estará nele através do seu Espírito, que é o Espírito da verdade, e o único que nos conduz pelo caminho correto é o pastor. E há um só pastor, e este é o Filho do Altíssimo. E que o Eterno abençoe a todos, e fiquem todos na paz. Amém.